Bem, então, retomando o que foi abordado até o momento, então, ao longo dessas 4 semanas, a gente abordou basicamente a parte de projeções cartográficas. Então, se a gente retomar a questão da cartografia enquanto ciência, arte e tecnologia de fazer usar mapas, então essa é a definição de cartografia, e o mapa ele é uma representação plana da superfície terrestre. Então, a ideia que vem eu tenho uma superfície, que ela é uma superfície não plana, né, no caso a superfície matemática é o elipsoide. Como que eu faço converter o elipsoide num plano? Tá? Então, para isso, basicamente, né, a gente utiliza as projeções cartográficas. Tem um exemplo desse vídeo que ele mostra que todo tipo de projeção cartográfica vai implicar em erro, ok? Porque não tem como uma superfície não plana ela se converter numa superfície plana sem ter qualquer tipo, sem ter distorção. Bem, aqui é uma pergunta que eu acredito que vocês saibam responder já, a questão do sistema de projeção, no caso as projeções de tipo equivalente, elas preservam que tipo de característica, né? No caso, a resposta correta aqui seria áreas. Bem, e para a gente entender questão de projeções cartográficas, a gente tem que entender inicialmente o que é uma superfície de referência e de projeção. Superfície de referência é o que a gente já abordou na aula de formas da Terra, né? Que foi uma das aulas que eu já abordei previamente. Então a gente tem que o modelo matemático que mais se aproxima da forma da Terra é o elipsoide achatado nos polos, com essas características aqui. Com base nisso eu consigo calcular a latitude e longitude de pontos, ok? Que é esse exemplo. E tendo essa superfície de referência, eu projeto, eu utilizo uma superfície de projeção para representar o meu mapa plano. Né? Então aqui a gente tem os 3 tipos de superfície de projeção, que é o plano, o cilindro e o cone. O cilindro e o cone, previamente eles não são planos, mas se eu faço um corte tanto no cilindro quanto no cone, eles se tornam um plano. Então por isso são superfícies desenvolvíveis num plano. Ok? E, e a projeção cartográfica nada mais é do que um modelo matemático que relaciona a superfície de referência, que é o elipsoide, com a superfície de projeção, que é o cone, o cilindro ou o plano. Ok? Aqui é um exemplo de equação matemática da projeção UTM, em que a gente relaciona as coordenadas do plano, são coordenadas E e N, com coordenadas latitude e longitude, que é da superfície de referência. Então, basicamente, o resumo da nossa primeira aula. Então, a ideia foi apresentar para vocês o que é uma superfície de referência, uma superfície de projeção, para aí sim a gente entender o que vem a ser a projeção cartográfica, que nada mais é do que a ligação entre a superfície de referência e a superfície de projeção. Ok? Bem, pessoal, vocês conseguiram me ouvir bem? Viram a apresentação? Tá tudo ok? Sim, prof. Então, tá ótimo. Perfeito. Então, se a gente é feita a apresentação, então agora a gente vai para as perguntas, né? A pergunta da nossa primeira aula, tá? Então, a pergunta da nossa a primeira pergunta dessa aula foi baseada no vídeo qual a projeção utilizada pelo Google Maps. Especifique o motivo de seu uso, tá? Bem, embora eu não tenha comentado aqui ao longo desses slides, desse resumo que eu trouxe, quando a gente pegou, na verdade, naquele vídeo, ele apresentou a justificativa e o motivo de usar determinado tipo de projeção. Então a gente tem, e a gente sabe que a projeção utilizada nesse caso é a projeção de Mercator, certo? E o principal motivo de utilizar a projeção de Mercator é que ela é uma projeção conforme
e ela mantém os ângulos. Isso é extremamente importante no caso dos carros, ok? Então, quando a gente tem o Google Maps, a ideia é utilizar, e boa parte das pessoas utilizam com a finalidade de tráfego, né, de transitar de um lugar para o outro, e pelo fato de manter os ângulos, é uma projeção adotada pelo Google Maps, certo? Aqueles que responderam, boa parte deles acertaram essa pergunta. Bem, pessoal, até antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de deixar aberto, se vocês quiserem habilitar inclusive o microfone ou por chat. Se tem alguma dúvida dessa primeira aula que eu poderia aqui tentar explicar melhor para vocês? Prof, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar sim, gente. Se quiser habilitar inclusive o microfone. Um minutinho. Deixa eu. O meu som, ele tá. Eu acho que agora eu consigo ouvir melhor vocês. Prof, eu tenho uma dúvida. Uhum. Quando ele fala de mapas que conservam a forma ou a área, essa área que ele fala é em quilômetros? A área real, assim? Isso. Vamos lá. Então, quando a gente conserva a área, justamente é isso. Então, na verdade, por exemplo, uma área, eu tenho, na verdade, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, se a gente pegar, por exemplo, um quarteirão que tem 100 por 100 metros, ok? 100 por 100 metros é 100 vezes 100, eu vou ter uma área, ok? Vai dar 100, vai dar 10 mil, certo? 10 mil metros quadrados, que essa seria a área daquele quarteirão. É claro que, aí justamente com o material da aula que eu compartilhei com vocês, eu vou pegar essa área de 100 por 100 metros e eu vou converter isso em centímetros no papel, certo? Aplicando uma escala. Então, eu tenho ali aquela região de 100 por 100 metros, eu vou reduzir ela, vou aplicar um fator de escala para reduzir ela e ser representado no papel, que é um tamanho menor, certo? A gente não tem papel do tamanho dessa para representar com esse tamanho, tá? E quando a gente fala projeção, ela manter a área, justamente isso. É como se eu pegasse esses 10 mil metros quadrados, apliquei um fator de escala para reduzir, certo? E eu vou representar isso ali em centímetros no papel. Então eu vou manter essa área original, ok? Então se eu pegar ali, por exemplo, no papel, eu vou pegar um objeto de 1 por 1 centímetro, aplico o fator de escala, né, converto para o tamanho real, eu consigo ali calcular a área real, né, em metros quadrados ou em quilômetros quadrados, e essa área, ela corresponde à área real do objeto, entende? É diferente, por exemplo, da projeção de Mercator. A projeção de Mercator, ela vai manter a forma. O que vem ser a manter a forma? Então, se um objeto ele é quadrado, ele vai ser representado no mapa como um quadrado também, certo? Mas não quer dizer que a área desse objeto ela vai ser mantida. Entende? Vai manter a forma do quadrado, mas a área, quando a gente aplica a escala, ela não vai ser mantida. Não sei se ficou claro. Professor, uma dúvida, Fábio Pinheiro. Ele vai manter a área exatamente no ponto de contato, né? Se ele saiu
de contato, a área já não é mais a mesma, né? Ele já tem uma distorção. Pois é, Fábio, essa é uma questão interessante, que embora a gente tenha as projeções cartográficas, a gente fala que ela é uma projeção conforme, que mantém a forma, equivalente, que mantém a área, ela exatamente naquele local ali de contato é o que a gente não tem distorção. Fora aquilo, a gente vai ter distorção. Só que vamos imaginar que essa distorção ela é minimizada e a questão de distorção em termos de forma ela acaba sendo minimizada se for uma projeção conforme. Não sei se ficou claro. Mas vai ter distorção. Ficou assim, professor? Ok. Bem, pessoal, com relação a essa nossa primeira aula, alguma dúvida a mais? Questão de projeção de Mercator, todos conseguiram entender que tem distorção, qualquer projeção ela vai implicar em distorção, né? Então, acho que foi basicamente a ideia dessa primeira aula, foi mais introdutória e apresentar para vocês o que é uma superfície de referência e uma superfície de projeção. Certo? Certo. Na hora da P1 vai aparecer bastante dúvida. Não, mas acho que é um conteúdo tranquilo. Vocês conseguiram, não sou nem um pouco especialista nisso daqui, mas essa metodologia de dar aulas curtas para vocês, aí vocês têm um material para consultar também, tá tranquilo? Vocês têm sugestão que eu possa tentar melhorar para a gente tornar essas. Enfim, se vocês puderem, inclusive, esse retorno para mim, eu agradeço, né? Quiserem escrever, enfim. Estou realmente à disposição, tá? Professora Rosângela, eu estou bem perdida ainda, sabe? Não vou falando para o senhor que não estou legal, não, sabe? Eu não tenho fonte de consulta mais, com esse negócio de quarentena, não estou podendo ir até meu neto para me ajudar, isso muito tempo parado, né, professor? 50 anos praticamente, e retornar, eu estou bastante complicada, sabe? Vou falar para o senhor que. Aí vamos ver quando retornar a aula, né? Se dá para eu chegar e tirar algumas dúvidas pessoalmente, porque mesmo, vou tentar, né? Ver o que eu posso fazer, mas por enquanto ainda está ruim para mim. Tá, Okay. Realmente é um formato um pouco diferente, né? Uhum. Assim, inclusive, Rosângela, me coloco à disposição também para te atender, né, individualmente, realmente estou à disposição. É um formato que é novo para todo mundo, né? Então, assim, eu peço paciência para vocês e é a nossa realidade, né? Mas realmente, tanto eu, quanto o Lucas, quanto a Nayara, a gente está à disposição para auxiliar a senhora ao longo desse processo, tá bom? Ok, obrigada. Então, aí no caso, vai ser só quando retornar as aulas mesmo, né? É o que eu falo, presencialmente a gente não pode te atender, mas a gente pode, eventualmente, atender ligação sua, a gente pode conversar. Ok, tá bom? Tá ok, obrigada. Hein? Só mandar o WhatsApp pra gente, mandar mensagem que a gente está à disposição. Tá ok, professor. Obrigada. Tá? Bem, pessoal, então com isso a gente fechou a nossa primeira aula. Eu acho que também respondemos a primeira pergunta e vamos adiante. Tá?
Bem, pessoal, todos vendo os slides? Tá, eu vi aqui alguns retornos. Isso é bom, que as aulas curtas, né, acabam sendo melhores. Isso é legal. Essa ideia, inclusive, eu compartilhei com vocês um material do IBGE. Ele é um material um pouco mais antigo, mas toda essa parte de fundamentação de projeções cartográficas, a parte de escala, lá ele bem simples e ele traz elementos bem interessantes, tá? Então, lá na parte superior do Google Classroom é possível vocês façam download desse material. Bem, então a segunda parte, né, das aulas de projeção cartográfica, a ideia foi trazer um pouco sobre a classificação das projeções cartográficas. E essas classificações, elas têm relação, né, com a superfície de projeção, que é aquela que a gente viu, que é plano, cônico, cilíndrico ou polissuperficial. Também quanto às propriedades, se é equidistante, conforme equivalente à filática, e também quanto ao tipo de contato. Bem, com relação à superfície de projeção, as projeções são classificadas como projeções planas, cilíndricas ou cônicas, certo? Aqui a gente tem os vários exemplos. Interessante que a projeção de Mercator, que é aquela que a gente mostrou na primeira aula, segue essa característica. A gente tem a projeção transversa de Mercator, são projeções cilíndricas e projeções conformes. A gente também tem as projeções cônicas e as projeções planas, certo? Bem, as polissuperficiais são aquelas que utilizam vários do mesmo, né? Da mesma superfície de projeção. Que é o exemplo da projeção policônica. Então, utiliza vários cones e por isso é adotada e é chamada de projeção policônica. Aqui é um exemplo de projeção plana polar, né? É interessante já aqui mencionar que eu tenho um ponto de contato. Esse ponto de contato é o único ponto que não tem distorção, ok, pessoal? No resto do mapa que é gerado vai ter distorção, só nesse ponto que não vai ter, tá? Tem um ponto de contato. No caso da projeção cônica, ela já vai ter uma linha de contato, que é essa linha onde o cone ele toca o elipsoide, certo? Então tem uma linha de contato e consequentemente é a única linha sem distorção. E também a gente tem o cilindro também, assim como o cone, ela tem uma linha de contato, certo? Que é o caso, o exemplo da projeção de Mercator. Então também tem uma linha sem distorção. Aqui o exemplo da projeção de Mercator. Certo? Então a gente vai percebendo que, principalmente mais aqui nas bordas, né, perto dos polos, essa distorção ela vai aumentando bastante, significativamente. Bem, aqui no Brasil a gente utiliza basicamente as projeções UTM e a projeção cônica conforme de Lambert. Então se a gente olhar aqui a projeção transversa, a gente teria essas opções aqui, ou ela ser cônica ou cilíndrica. No caso, a projeção UTM ela é uma projeção transversa e cilíndrica. Aqui esse exemplo. O próprio nome ele já dá um indicativo, né, do que se trata. E a projeção cônica conforme de Lambert é uma projeção cônica e tem aqui essas possibilidades. E a gente vai ver mais adiante que a projeção cônica conforme de Lambert tem essa característica, uma projeção cônica normal, certo? A projeção UTM é uma projeção cilíndrica transversa, que é esse exemplo aqui, certo? Com relação às propriedades, ela pode ser equidistante conforme equivalente ou afilática, equidistante que mantém a distância, equivalente que mantém a área, conforme mantém a forma em ângulos, e afilática que não mantém nenhuma propriedade, mas procura reduzir a distorção de todas. Aqui é interessante dizer que, até em termos de nome,
é fácil, né? Equidistante mantém a distância. Conforme mantém a forma. Filática já não tem muita coisa, mas equivalente mantém a área. É só equivalente, né? Que não tem um nome aqui muito parecido, certo? As demais, elas têm um nome parecido com a característica que mantém. E aqui é interessante quando mantém a forma, como eu disse para vocês, um triângulo, ou na verdade um quadrado, ele é representado no mapa com um quadrado também. E consequentemente, vocês concordam comigo que pelo fato de manter a fórmula, vai manter também vai manter também os ângulos internos ali de 90 graus. Então, o fato de manter a forma, consequentemente, mantém os ângulos também. Então, essa é uma característica das projeções conformes. Certo? Aqui, esse exemplo é aquela pergunta, foi uma pergunta de concurso, que as projeções do tipo equivalente, elas preservam o quê? Então, se a gente vê aqui um pouquinho mais a fundo, o que a gente viu previamente, mantém a distância, mantém os ângulos, né? Manter um ângulo teria que ser uma projeção conforme, certo? Então, no caso, a resposta desse daqui seria uma projeção, a projeção equivalente, ela mantém a área. Mantém as linhas, talvez as distâncias, talvez tenha um indicativo nesse sentido. Manter as linhas e áreas, né? A projeção que é equivalente, ela não mantém a questão da distância, certo? Bem, então a resposta aqui correta para essa pergunta seria manter a área. E por fim, as projeções elas podem ser tangentes ou secantes. E a vantagem de ser secante ao invés de tangente, quando eu falo tangente, pessoal, é só que toca, certo? Então aqui eu tenho um ponto de contato. Já se eu pegasse esse plano aqui e cortasse, imagina pegar uma questão de uma folha de um papel e eu cortasse ali minha laranja, então não mais eu vou ter um ponto de contato, e sim uma linha de contato, certo? Uma linha sem distorção. E de modo similar, se eu tivesse um cilindro ou um cone não mais tangente, sim secante, eu não mais teria uma linha de contato, e sim duas linhas de contato, que é esse exemplo aqui, eu tenho duas linhas de contato. Ok? Então eu tenho duas linhas sem distorção. Então essa é a grande vantagem de você trabalhar com projeções cartográficas que são secantes e não apenas tangentes, que a gente acaba tendo regiões com menor distorção, certo? Bem, pessoal, então com isso a gente termina esse resumo da nossa segunda aula, tá? E a pergunta, na verdade eu não vou trazer a resposta aqui para vocês, mas com base no vídeo, apresente pelo menos um exemplo de cada uma das seguintes projeções: afilática, equidistante, equivalente e conforme. Tá? Então, qual que é a ideia? Inclusive, eu tirei dúvida de alguns de vocês. Com base nessas características, que vocês pesquisassem na internet quais projeções elas mantêm essas características. Boa parte de vocês conseguiu encontrar, né, apresentou lá. Então, por exemplo, a projeção cônica conforme de Lambert é uma projeção conforme. Então, a projeção UTM ou a projeção de Mercator. A gente tem outras projeções, como a de Peters. Então, todos vocês buscaram por projeções, orientei vocês que mantivessem essas características, tá? E saibam aqui, a projeção afilática, ela não mantém nenhuma característica, tenta minimizar a distorção em todas, equidistante mantém a distância, na verdade, equivalente mantém a área, e conforme é que mantém a forma e os ângulos. Bom. Bem, pessoal, então, feito esse resumo da segunda aula, eu queria abrir para perguntas, né, para vocês tirarem eventuais dúvidas.
Professor, tem uma dúvida aqui em comentários. Eu acho que se o senhor desabilitar a apresentação, vai conseguir ver. Isabela, eu entrei aqui no... Entrei aqui no chat aqui. Isso. Tá. Então eu tô vendo aqui que a gente tem... a gente tem duas dúvidas, né? Uma é a questão dos contatos, né? Agora, se conseguiu entender, acho que tem uma dúvida aqui da Mama Luffy. A questão dos contatos. Então, se a gente pegar aqui na apresentação, eu acho que essa parte, né? Eu acho que entendeu. Mas aqui eu tenho um ponto de contato que é o ponto onde se encontra, tá? Então, basicamente, então se eu tenho aqui o elipsoide, então se eu tenho um plano aqui, ele vai tocar só um ponto, tá? Então se eu pego esse plano, ele... Só um minutinho. Se ele toca, ao invés de tocar, e se ele for secante, ele vai cortar, e aqui eu gero uma linha de contato. Oi, pode perguntar. Então, essa linha de contato, por ele ser secante, né? Aí no meio ele tem um arco, aí ele não já não mantém a forma, né? Já tem uma diferença, ele só vai manter a forma nas linhas de contato. Pois é, o que eu quero dizer para você, na verdade, é assim, que manter o tamanho real é só nessas linhas de contato, tá? Mas ao longo de toda essa região que for mapeada, essa projeção ela vai procurar manter a forma, sabe? O quadrado ele vai ser representado por um quadrado, tá? É que assim, na verdade, então ele vai manter não vai deixar a fórmula, de ter distorção. Ele vai manter a forma porque ele está entre as duas linhas de contato? Não por isso. É porque a característica, a projeção, ela foi desenvolvida para manter a forma, tá? O que acontece nessas linhas de contato, nesses pontos de contato, são lugar onde o objeto ele vai ser representado com um tamanho real. Entende? Vamos imaginar que aquele objeto ele tem uma rua ali, ela tem 1 quilômetro. Ela vai ser representada, lógico, não por 1 quilômetro, que tem um fator de escala, mas vai ser representada ali por um tamanho sem distorção naquela linha específica, tá? E a questão da forma também. Ele vai manter a forma, mas a área varia, mas né? Pois é, a coisa é um pouco complexa, assim, porque assim, fora essa linha de contato, eu vou ter distorção. O meu objeto ele vai ter distorção. No entanto, as projeções conformes, elas, mesmo fora dessa linha de contato, elas vão tentar manter a forma, entende? Então, vocês estão vendo meu mouse aqui? Vocês conseguem ver? Na apresentação? A gente consegue sim, professor. Consegue? Tá. Então, ó, aqui tem a linha de contato, certo? Aqui eu tenho a linha de contato. E aqui eu tenho toda a região que está sendo mapeada, além dessa linha de contato. Ok? Onde eu tenho esse plano. Então, vamos imaginar que aqui, se é uma projeção que ela mantém, uma projeção equidistante, embora eu tenha algumas distorções, ela não vai manter exatamente a mesma distância. Além dessa linha de contato, ela vai tentar minimizar o erro em distância. Entende? Porque é o seguinte, pessoal, as projeções, tanto planas, cônicas quanto cilíndricas, elas podem ser equivalentes, equidistantes e conformes. Entendem? Então não tem um padrão. No final é um modelo matemático que tenta minimizar o erro em distância, em forma, em área. Umas privilegiam certas características, outras não. Mas
estranho isso, né? Falar que é equidistante, ela vai procurar errar o menos possível em distância, mas vai ter erro, tá? Vai ter erro. Ela tem um erro, mas o erro é o mínimo, né? Exato, tenta se minimizar o erro, tá? É um pouco estranho, né? Falar que é uma projeção equidistante, ela não... fora daquela linha de contato, ela não mantém a distância, não, assim. Ela tenta minimizar o erro em distância, você entende? Mesmo assim, uma conforme. Fora daquela linha de contato ali, ela tenta manter a forma ao longo de toda a área mapeada. No entanto, não quer dizer que não vai ter um pouco de erro em termos de forma, entende? Entendi. Mas ela tenta privilegiar a forma. Por isso que tem aquele ponto K, né? É um pouco estranho, mas é o que é. Isso, aquele fator K, né? Aquele é um fator que é uma distorção que tem um aumento ou redução dos objetos. Que eu acho que a gente vai ver logo na próxima aula, né? Mas é isso mesmo. E aí tem a dúvida da Isabela, que é com relação à afilática. Pois é, Isabela, a ideia é que a afilática, vamos imaginar que ela não vai privilegiar apenas a distância, apenas a área, ou a questão da manter a forma. Ela tenta minimizar o erro dessas três características, entendeu? Mas ela não necessariamente vai manter apenas uma característica, tá? Diferente das projeções equidistantes que mantêm prioritariamente a distância, certo? Aí para alguns de vocês eu fui passando inclusive alguns links de sites que mostram exemplos de projeções, né, que vocês foram verificando e conseguiram responder. Tá? Bem, na nossa terceira aula foi sobre a projeção UTM. A projeção UTM ela é a mais usada em mapeamento ao longo do globo, tá? Não apenas aqui no Brasil. Tá? Então essa é uma característica da projeção UTM. Novamente, eu vou fazer uma breve revisão do conteúdo. Depois a gente discute o conteúdo dessa aula da projeção UTM, certo? Professor, quando o senhor está falando projeção UTM, já tenho que lembrar diretamente universo de Mercator, né? E a outra seria só de... Isso. Correto? Desculpa, acabou cortando. A outra projeção seria... Fábio, né? Fábio. A outra projeção seria só a de Mercator. Correto? Isso. Exato. É porque a gente fica meio assim transversa de confuso entre as Mercator, duas. A gente fica meio confuso entre as duas. Tá. Na verdade, a transversa de mercado, ela tem de certa forma, as duas são conformes, mantém a forma, só que a gente vai ver que o cilindro de uma é transverso e do outro é normal, tá? A gente vai ver a evolução, tá? Mas são projeções diferentes, ok? Não são as mesmas projeções. Ok, professor. Bem, só que antes da gente falar da projeção TM, eu trouxe aqui para vocês que isso é importante. A questão de algumas dimensões. Porque o que acontece? Às vezes a gente pega latitude e longitude, pra gente fica uma coisa meio
vaga pra gente, né? O quanto corresponde 1 grau. Se eu perguntasse para vocês, né, qual que é a latitude de Campo Grande, vocês lembram? Não, Quantos graus? Vocês lembram a latitude? só olhando lá, professor. Assim de cabeça, difícil lembrar, hein? Tá bom, então eu vou ajudar vocês. É 20 graus mais ou menos, tá? 20 graus, 30 minutos. Certo? A latitude, quando eu falo, é com relação ao Equador. Ok? A latitude. Aí eu pergunto para vocês, tá? Então, a que distância que a gente tá do Equador? Tá, tô a 20 graus do Equador, tá? Se eu falar para vocês que 1 grau corresponde a 110 quilômetros, aí fica mais fácil, não fica? Regrinha de 3, 1 grau corresponde a 110 quilômetros, 20 graus corresponde a quantos quilômetros? Então é só pegar 20 e multiplicar por 110 quilômetros. Tá correto? Aí fica mais fácil pra gente. E é possível a gente calcular a distância nossa pro Equador. Então é importante ter essa noção, e eu passei nesse slide justamente que vocês tivessem uma noção de distância, o quanto 1 grau corresponde em distância, tá? De uma forma geral, embora tenha mais, porque a Terra ela não é, ela é achatada nos polos, 1 grau corresponde, a gente adotou em torno de 110 quilômetros, certo? Certo. Bem, a projeção, as duas projeções adotadas no mapeamento sistemático território brasileiro é utilizada a projeção cônica conforme de Lambert e a projeção UTM. Nessa aula a gente abordou a questão da projeção UTM. Bem, tem um wiki, inclusive eu peguei algumas capturas de tela para exemplificar para vocês sobre a projeção UTM usando o Google Earth. Ela é uma das mais usadas, mapeamento sistema território brasileiro. A projeção, na verdade, UTM, que é diferente da projeção de Mercator, tá bom, gente? Mas uma tem relação com a outra, tá? A gente tem a projeção de Mercator, o cilindro ele é normal, que é esse exemplo, certo? Essa é a projeção de Mercator. Esse é um exemplo também da projeção de Mercator. Isso a gente já viu, inclusive, nas primeiras aulas, inclusive a questão das distorções aqui, a questão da Groenlândia e África, que aqui, embora tenha uma área 14 vezes menor do que a África, acaba sendo representado do mesmo tamanho, certo? Essa é a projeção de Mercator, ok, gente? Esses círculos aqui que a gente chama, são círculos indicatriz de Tissot, nada mais é do que as distorções causadas pelas projeções. A gente percebe que as distorções de cima elas são maiores do que a distorção aqui mais onde o cilindro tem contato com o elipsoide, tá? Que é basicamente esse exemplo aqui, né? Onde a gente tem os círculos maiores têm maior distorção justamente nessa parte próxima aqui dos polos, tanto o polo norte quanto o polo sul, né? A gente vai percebendo que o erro é muito maior do que aqui. Isso a gente chama de indicatriz de Tissot. Bem, pessoal, essa daqui é a projeção de Mercator, tá bom? A projeção cilíndrica normal. Professor, a palavra Mercator tem algum Pode significado? perguntar. Tem algum significado? Mercator? É nome. É nome. Nome. Ah, ok. Nome de pessoa. Tá? O meu é Marcato do Paraguai, tá? O famoso é o Mercator. Tá, mas é nome de pessoa. Tá? Bem, pessoal,
Então, se eu pego esse cilindro, no caso aqui é a de Mercator, certo? E eu vou deitando esse cilindro, que é esse exemplo aqui, eu chego na projeção transversa de Mercator. Certo? Então esse é o exemplo, esse cilindro transverso. Aí a gente vai vendo algumas distorções. Professor, mais uma pergunta. Bem, então quando a gente... A partir do momento que ele começa a girar, ali ele já é um transverso, né? Pois é, não chega a ser o transverso. Transverso é quando tá exatamente aqui todo deitado aqui, tá? Na horizontal, reto, quando é né? assim, aí tem outra cara. Exatamente. O outro é a parte oblíqua, quando ela tá mais oblíqua, tá? Então se você retomar lá a questão dos slides anteriores, vamos lá não sei se vocês estão vendo. Estão vendo aqui a superfície de projeção? Sim. Então aqui no caso seria essa horizontal aqui, ok? Transversa totalmente deitado. E cilíndrica, tem essa parte aqui. Vocês estão vendo aqui a tabela, né? Com as projeções planas, cônicas e cilíndricas, ok? É isso, né? Não, então aqui professor. a gente tem um exemplo que é uma projeção cilíndrica. Não estão vendo, né? Não, tá falando só o Deixa transverso. eu alterar. Não, professor. Ah, tá. Tá. Eu já vou ajustar isso aqui. Agora vocês estão vendo? Ok. Agora sim, professor. Ok, então esse é o exemplo da transversa, ok? Totalmente deitado. Cilíndrica equatorial. Ela seria esse eixo aqui do cilindro coincidente com o eixo de rotação da Terra. E ela é horizontal, que a gente chama quando ela está inclinada. Tá bom? Dúvida tirada? Ok, professor. Ok. Deixa eu só aqui para próximo retomar o slide anterior. Bem, pessoal, estão vendo aqui da projeção transversa de Mercator agora? Sim. Sim, professor. Bem, ok, então. Então a projeção transversa de Mercator, o cilindro ele vai estar deitado, que é esse exemplo aqui, tá? Mas vocês concordam comigo, ó, onde eu tenho essa linha de contato aqui é a minha linha sem distorção, certo? Que seria mais ou menos aqui bem nessa parte central aqui. E aqui o exemplo, inclusive representando aqui a América do Sul, vocês percebem que tem uma distorção muito grande aqui, não tem? Acaba ficando com um erro muito grande. À medida que eu me distancio dessa linha de contato aqui, tá? À medida que eu me distancio daqui, eu acabo tendo erro muito grande.
Então, o que é feito para tentar minimizar essa distorção? Então, são duas estratégias. A mais fácil é o seguinte, né? Então, ao invés de trabalhar com esse cilindro tangente aqui, eu vou trabalhar com o cilindro secante. Se eu trabalho com o cilindro secante, não mais eu tenho uma linha de contato, eu vou ter duas linhas de contato. Eu já ajuda um pouquinho. Tá? Mas o principal aspecto que é feito é na verdade, você desenvolver essa projeção e considerar a questão de fusos. Tá? O que acontece, pessoal? O fato de considerar por fuso, então vamos imaginar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui meu mouse. Então se eu tem algumas pessoas com problema para acessar a videoaula. Também depois tá gravado, né? Acho que Nayara e Lucas, se vocês puderem dar uma forcinha para eles, por favor. Tô vendo que a Nayara e o Lucas já estão cuidando ali, tá? Depois tá gravado também, eles vão poder acompanhar. Bem, então qual é a estratégia? Então, ao invés de trabalhar representando aqui uma área muito grande, eu vou trabalhar com uma região um pouco menor, tá? Uma região aqui em torno dessa linha de contato aqui, certo? Trabalhando com essa região menor, eu acabo tendo uma distorção menor também, certo? Então, se eu pegar perto dessa linha central aqui, jogar 3 graus para lá e 3 graus para cá, eu vou ter uma região ali de 6 graus que não vai ter uma distorção tão grande. Tá? Então, por isso que tem aqui o exemplo da projeção UTM, ela é dividida em 60 fusos, de 6 graus cada fuso. Se pegar 60 vezes 6 graus, vai dar 360 graus, que é todo o giro da Terra. Tá? Bem, aqui eu explico a projeção UTM. Eu tento mostrar com a questão do Google Earth, que eu acho que fica muito mais didático se eu ficar desenhando aqui tudo. Eu tentei explicar de forma bem didática usando o Google Earth, tá? Aqui o exemplo do meridiano de Greenwich, certo? Em que é a longitude igual a zero, certo? E só que o fuso UTM, o primeiro fuso UTM, ele é no antimeridiano de Greenwich, seria na parte de trás, ok? Então se eu pegar justamente aqui, ali na parte de trás desse meridiano de Greenwich, tá? Então aqui seria o meu fuso, o início do meu fuso, do meu primeiro fuso, tá? Então aqui é o antimeridiano de Greenwich. Então de menos 180 até menos 174 eu tenho o fuso 1. De menos 174 até menos 168 eu tenho o fuso 2. E assim sucessivamente. Vai variar de 6 em 6 graus. Certo? Por que isso é feito, gente? Para tentar minimizar a distorção. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo. Ok? Menos 188, menos 180 até menos 174, até menos 168, e de menos 168 até menos 162, eu vou ter o terceiro fuso. Aí se eu perguntasse para vocês, qual que é o fuso UTM aqui de Campo Grande? Né? Bem, procedimento um pouco mais... Primeira coisa que a gente tem que saber é a longitude de Campo Grande, que é menos 54 graus 30 minutos. A gente poderia seguir adiante aqui até saber em qual fuso Campo Grande se encontra. Tá, adianto para vocês que aqui Campo Grande, pelo menos na parte da UFMS, é o fuso 21, certo? Então, seria o fuso 21, que é aqui pega Campo Grande. Professor,
Pode perguntar. Apareceu uma dúvida aí. Para eu achar no globo ali a latitude e a longitude, é de acordo com as linhas do Equador e os meridianos, né? Exatamente. Tá, e as linhas do Equador, Isso. elas quantas linhas eu tenho acima do zero e abaixo do zero? Não, ó, vamos lá. Eu tenho 90 graus para norte, 90 graus para sul, tá? Sim, Essas sim, linhas, na verdade, são linhas imaginárias, tá bom? sim. Porque corresponde Imagina se essa a linha 80, fosse, né? A metade do globo, né? ó, latitude é com relação ao Equador, tá? Vai para Sim, norte ok. e para sul, tá? Isso. Se eu tivesse uma linha a cada 1 grau, eu teria 90 linhas para baixo, 90 linhas para cima, certo? Sim, certo. Aí, quando a gente fala de longitude, é com relação ao meridiano de Greenwich, que é Sim, esse de trás, esse daqui. Então, sim. aqui seria o meu zero, Aham. certo? Então, eu teria 180 graus para cá e 180 graus para lá, para Tá, leste e e para oeste. a direita seria negativo e a esquerda. Aqui para leste é positivo e para oeste negativo, que é onde a gente se encontra, tá? Ok. E a mesma coisa Onde seria em relação à linha do Equador. Acima positivo, e abaixo, negativo. negativo, variando Ok, de 0 a 90, ok. certo? Certo. Aqui é o meridiano de Greenwich, que seria o meu zero. Para leste é positivo, para oeste negativo. Para norte positivo, para sul negativo. Certo? E aí, uma outra estratégia para tentar minimizar a distorção, eu considerar essa não mais tangente, sim secante. Aí eu tenho duas linhas de contato, não apenas uma linha de contato, certo? Então essa é uma outra estratégia. Bem, pessoal, uma questão interessante ao adotar a projeção UTM, vocês concordam comigo que se eu tiver uma região muito grande no sentido leste-oeste, eu vou acabar tendo uma distorção muito grande, certo? Que foi o exemplo que a gente viu. Só que Certo. se eu tiver região no sentido norte-sul, essa distorção não vai ser tão grande. Por quê? Aqui vocês estão vendo que o cilindro ele vai acompanhando o elipsoide, Sim. certo? Então eu vou ter Sim, aqui é como se fosse as linhas linhas de contato aqui. Exatamente. Então vocês concordam se eu perguntar para vocês que a projeção UTM ela é melhor para representar áreas no sentido norte-sul, leste-oeste? Qual seria a resposta? Norte-sul. Norte-sul. Perfeito, porque norte-sul, onde eu tenho um contato aqui, certo? Então essa é o principal motivo uma das características da projeção UTM. No entanto, se eu quiser representar, a gente viu, né? Leste-oeste, o que vai acontecer? Dá uma olhada que as distorções elas vão ser grandes, certo? Então essa é uma característica da projeção UTM. Já de Mercato, ela seria leste-oeste. Perfeito. A gente fala norte-sul, quando pegou o norte e pegou o sul, a distorção acaba aumentando muito, né? Principalmente nos polos. Tá? Um minutinho só, gente. Professor, deu uma queda aqui na minha internet, não sei se o senhor chegou a comentar. Tipo assim, a projeção UTM, ela pode ser tanto tangente quanto secante. Mas só que quando você fala da UTM, você está se referindo a qual das duas? Já que as duas, no fim das contas, são UTM. Não. Na verdade, eu acho que talvez não deixado claro. Mas Não, é que a minha internet UTM, deu uma caída, eu não sei se você chegou a comentar isso, desculpa. e não tem problema nenhum, não.
o que acontece? Então tem a projeção de Mercator, que é assim, certo? Vocês estão vendo aí a projeção de Mercator? Então essa projeção de Mercator. Então, aqui a gente tem a transversa de Mercator, certo? Que é só tangente. A gente chama de projeção transversa de Mercator. Não UTM. UTM é essa daqui. Então é o universo transverso de Mercator. Tá. Ela mas é importante, que eu acho que eu não tinha deixado bem claro. Ela obrigatoriamente Na verdade, ela é vai uma ser projeção. secante. Ela é secante, tá? A transversa de Entendi. Mercator, ela é tangente. Beleza, Tá. muito obrigado, professor. Então, a projeção de Mercator, o cilindro ele tá invertido, certo? O cilindro ele tá ali na normal, ok? Se eu pego a projeção transversa de Mercator, cilindro deitado. E a UTM, além desse cilindro estar deitado, ele reduz um pouquinho o tamanho dele para ele entrar dentro ali do elipsoide, tá? É uma projeção secante. Então, inclusive, eu acho que tem uma pergunta para vocês, são algumas características da projeção UTM, não é? Aqui tem a resposta, né? Uma projeção cilíndrica, ela mantém a forma, ela é secante, inclusive ela é transversa também. Aqui eu acho que tem 4 características, eu acho que eu pedi 3 só, né? Inclusive aqui tem uma quinta característica, que ela é adequada para representar regiões maiores no sentido norte-sul. Bem, a projeção UTM, poxa, quem sabe quando a gente voltar presencial, eu vou retomar um pouquinho uma aula sobre projeção UTM. Porque boa parte das pessoas usam a projeção UTM e não entendem muito bem o que é realmente ali, o que são aqueles valores, porque a gente vai ver que a projeção UTM ela tem uns números muito grandes assim. Então é um pouco estranho, né? As pessoas não estão acostumadas. Mas tem um motivo para isso, né? E aqui a gente tem o exemplo da projeção UTM. Tem ali seria o meridiano central, que a gente chama, seria a minha coordenada 00 ali, tá? Então, mas o que acontece se ali fosse 00, tá? Então eu tenho 0, seria meu meridiano de origem, ali, né, o meridiano central. Eu tenho 3 graus para a direita e 3 graus para a esquerda, para leste e para oeste. Bem, então se eu pegasse aqui, se aqui fosse 0 graus, ou se fosse coordenada 00, que a gente está acostumado à matemática, esse ponto aqui, mais a leste aqui, teria coordenada E, se aqui fosse 0 em E, aqui teria uma coordenada E aproximadamente 330 km. Por quê? Se 1 grau corresponde a 110 km, 3 graus corresponde a 330 km, certo? Ou 330 mil metros. Ok? 330 km ou 330 mil metros. De modo similar, um ponto localizado aqui no extremo da projeção teria coordenada aí menos 330 km ou menos 330 mil metros. Seria negativo. Ok? Então, para evitar ter coordenada negativa, o que é feito? Ao invés de falar que aqui é 0 em E, aqui adota-se uma coordenada 500. Então, ao invés de ser 0 na matemática lá, aqui é igual a 500. Então, se aqui é igual a 500, aqui vai ser 500 mais 330. Seria 830. E aqui seria 500 menos 330. 500 menos 330 dá 170, certo? Então isso evita a ter coordenadas negativas, ok? Então por isso que a projeção UTM nunca vai ter, vocês nunca vão ver uma coordenada UTM negativa,
certo? Então essa é uma característica, tanto em E quanto em N. Em N aqui não é zero, tá? Aqui não é zero, aqui é 10.000 quilômetros, tá? Aqui é 10.000 quilômetros, se eu pegar 90 graus, sendo que cada grau equivale a 110 quilômetros, se eu pegar 110 vezes 90, não vai ser maior do que 10.000, certo? Então nunca vou ter coordenada N negativo também. A coordenada N nunca vai ser negativo, tá? Então essa é uma característica da projeção UTM. Ela tem deslocamento de 500 km em E e 10.000 km em N. Então não mais vai ser 00 aqui, vai ser 510.000, tá? Pode perguntar. Isso é em cada fuso tem esse meridiano? Perfeito, exatamente. Então, cada fuso desse vai ter essa origem aqui, tá? Aqui esse exemplo aqui, tá? Então o fuso 21 vai ter origem, aqui vai ser 510.000, não vai ser 00, vai ser 510.000. Se eu pegar aqui no fuso vizinho 22, vai ter um outro ponto aqui com coordenada 510.000. No fuso 23 também 510.000. 24 também. 25 também. Então, uma mesma coordenada, ela vai aparecer 60 vezes. Entende? Por isso, quando eu falo projeção UTM, eu não posso ter... você passar só a coordenada. Além da coordenada, você tem que falar o fuso que se encontra. Tá? Professor, Oi. isso lá na linha do Equador, né? Isso, na linha do Equador. Aí se a gente pegar aqui Campo Grande, né, que vai estar aqui bem no cantinho aqui, certo? Mato Grosso do Sul, no centro de Mato Grosso do Sul. Vocês estão vendo aqui Mato Grosso do Sul? Sim. Sim. Campo Grande vai estar bem nessa bordinha aqui do fuso 21, tá? Vai estar bem nessa bordinha, tá? Então, se a gente pegar Campo Grande, ela vai estar deslocada aqui 20 graus, certo? Se eu pegar 20 e multiplicar por 110, vai dar mais ou menos 2.200 quilômetros, não é? Sim. 2.200, certo? Então a distância daqui para cá vai dar 2.200 quilômetros. E se a gente olhar a coordenada N de Campo Grande, a coordenada N de Campo Grande vai estar perto de 7.800 quilômetros. É uma coordenada meio grande. Por que é 7.800 quilômetros? Que na verdade aqui é o 10.000, certo? Aí 9.000, né? 8.000, 7.800 quilômetros seriam as coordenadas N de Campo Grande, tá? Então, à medida em que eu me afasto do Equador, menor vai ficando a coordenada N, certo? Faz sentido, né? Porque o N nada mais é do que o norte. O E nada mais é do que leste. Então, se eu vou para sul, minha coordenada N vai reduzir, certo? Se eu vou para leste, minha coordenada E vai aumentar. Prof, e os graus? Pois é. Agora a projeção UTM nada mais é, na verdade não tem graus, ela vai ser representada em metros, tá? Então, um ponto, por exemplo, na superfície terrestre, aqui uma latitude e longitude, ele vai ter uma coordenada E e N em metros. Entendi. Tá? Então, qual que é a vantagem de você trabalhar com uma projeção? Que fica mais fácil, né? Você calcular a distância em metros, tudo isso é mais fácil, diferente quando a gente trabalha em graus. O que eu queria mostrar para vocês é que tem essa relação de graus, né? Um grau corresponde a 110 quilômetros, mais ou menos. Tá? Mas no final a projeção TM ela é representada em metros. E essa é a grande vantagem, e é por esse motivo que a projeção UTM ela é utilizada. No final, as projeções são utilizadas, porque você fazer uma medição em graus não é uma coisa comum, diferente de uma medição em metros, não, uma distância em metros.
Nesse caso, professor, ela é utilizada porque é uma área muito grande, né? Pois é, a projeção UTM, ela é dividida em 60 fusos justamente para tentar minimizar esses erros, entendeu? Então aqui eu vou ter o fuso 1, o fuso 2, fuso 3, eu vou ter 60 fusos. E ela é usada para tentar, de certa forma, essa estratégia é utilizada para tentar minimizar as distorções. Bem, pessoal, aqui um exemplo das coordenadas de Campo Grande. A latitude 20 graus 30 minutos, a longitude 54 graus 36 minutos. Aqui é uma formulinha para achar aquele meridiano bem do centro, tá? Então, se eu pegar o fuso 21, que é o fuso de Campo Grande, e jogar aqui nessa fórmula, a gente vai chegar que o meridiano central é igual a menos 57 graus, tá? Então, Campo Grande vai estar aqui no fuso 21, que vai variar, o menos 57 graus é o fuso aqui do meio, vai variar de menos 60 até menos 54 graus. Campo Grande vai estar aqui em coordenado menos 54 graus e 30 minutos, bem aqui. Bem, aqui o Brasil ele tem vários fusos, né, para englobar todo o Brasil. A gente tem sorte, Campo Grande, parte do município de Campo Grande está no fuso 21 e outra parte no fuso 22, tá? Tem essa característica aqui. Campo Grande. Bem, aqui são as perguntas, né? Uma delas mostra a questão da importância do fuso. Então, mesmo coordenado do TM, se ela não tem o fuso especificado, ela pode aparecer 60 vezes no globo. Tá? Então, por isso que é importante a gente apresentar o fuso. E aí a questão de quando ultrapassar os 6 graus, às vezes uma área ela tá mais pega um pouquinho além, né, desses 6 graus. E aí tem essa característica, né? Então, aqui é o caso de Campo Grande. Campo Grande, se for mapear todo o município de Campo Grande na projeção UTM, parte dela vai estar a maior parte vai estar no fuso 21 e outra parte no fuso 22. Então a gente vai adotar o fuso 21 porque a maior parte está no fuso 21 e a outra parte vai ter um pouquinho mais de distorção, mas eu vou adotar o fuso 21. Desde que atenda essa característica, não seja maior do que 30 minutos. 30 minutos é meio grau, tá? 1 grau corresponde a 110 km, portanto, 30 minutos vai corresponder a mais ou menos 55 km, tá bom? E aí, se você quer reduzir ainda um pouquinho mais as distorções, eu posso trabalhar com fusos de 1 grau, que é essa projeção LTM, tá? Mas a que mais é usada é a projeção UTM de 6 graus. Bem, pessoal, eu acho que eu trouxe aí uma forma geral a projeção UTM, eu abro para perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. O pessoal que entrou agora, aí depois a gente tá sendo gravado toda essa conversa. Aí eu vou passar para vocês. A gente vai passar para vocês todo esse vídeo, tá bom? Agora a ideia é discutir a questão da projeção UTM, tá? É importante quem tiver a possibilidade de instalar o Google Earth, né? Eu mostrei para vocês como que converte lá latitude e longitude em coordenada UTM. Boa parte das pessoas que trabalham com mapeamento, fazem mapas em projeção UTM, não entendem o que é projeção UTM. Eu digo para vocês por experiência própria, tem alguns orientandos que vêm no mestrado, e tem informação, já ouviram falar de projeção UTM, mas não entendem do que se trata. Então, qualquer dúvida, vocês olhem lá os vídeos, certinho, devem ter já olhado.
Mas permanecer qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Tô vendo aqui que vocês, boa parte das dúvidas já foram esclarecidas. Tá? E quem tiver a possibilidade de instalar o Google Earth no computador, também eu acho bem importante. É começar a trabalhar um pouquinho com o Google Earth, entender essa latitude, longitude, né, entender os fusos, coordenadas do TM, tá bom? Tá certo, professor. Fernando, eu tive muita dificuldade hoje, eu não entendi o que aconteceu. As outras videoaulas eu sempre participei, eu vou assistir a gravação e daí eventualmente eu sano as dúvidas. Eu peguei só a parte final, tô bem frustrado por causa disso. Desculpa aí, não era a intenção essa. Tranquilo, Fernando, mas não, imagina. Vai estar gravado, Fernando, aí terminando aqui a gente já compartilha com vocês, tá bom? Excelente, obrigado. Imagina. Por fim, então a gente chega na nossa quarta e última aula sobre projeções cartográficas. Um minutinho só. Aí, a ideia foi abordar a projeção cônica conforme de Lambert, que é uma outra projeção também que é adotada aqui no Brasil. Bem, então a quarta aula foi sobre a projeção cônica conforme de Lambert. Ela é utilizada em mapeamento na escala 1 para 1 milhão. Ela é uma projeção cônica, tá? Diferente da projeção TM, que é cilíndrica. Ela também é secante. Esse é o exemplo, então eu tenho duas linhas de contato aqui, certo? Essas linhas de contato, meu fator K é igual a 1, tá? Se fator K é igual a 1, quer dizer que não tem distorção, tá? Regiões localizadas entre esses dois paralelos aqui de contato, elas são representadas com tamanho menor do que a realidade, e aqui o tamanho maior do que a realidade. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam, na verdade no mapa tudo é representado com tamanho menor do que a realidade, tá bom? Isso acho que vocês têm clareza, né? Tem a questão do fator de escala, tá? Mas além disso, se eu aplicar o fator de escala, que é o conteúdo da aula de hoje que eu passei para vocês, você vai ter esse objeto representado com um tamanho menor, tá bom? Então, uma característica dessa projeção, diferente da projeção UTM, que ela acaba sendo adequada para mapear áreas grandes no sentido leste-oeste, tá? Porque a minha distorção aqui acaba sendo menor. Isso está claro para vocês? Certo, professor. Diferente da UTM. A UTM já é no sentido norte-sul, ok? Porque o fator K ela varia na UTM nesse sentido, norte-sul. Diferente da projeção de Lambert, cônica de Lambert, que é no sentido leste-oeste. Acho que com isso a gente responde inclusive a pergunta da aula 4, né? Que é a questão de que a projeção cônica conforme de Lambert, se ela é mais adequada para mapear grandes áreas no sentido norte-sul ou leste-oeste. No caso é leste-oeste, o motivo é justamente isso daqui. Questão das distorções, por ser um cone, que é um cone normal, que vai possibilitar que se tenha menor distorção no sentido leste-oeste. Aqui tem um exemplo justamente da a projeção cônica de Lambert. Então a gente percebe aqui onde tem as linhas de contato, as distorções elas são menores. À medida que eu me aproximo aqui do vértice do cone, tem distorção grande, e também que eu me distancio também acaba sendo grande.
aqui a característica da projeção de Lambert, né? Então, que eu tenho linhas, essas linhas elas vão se encontrar lá bem no vértice do cone, né? Aqui os paralelos, eles também são todos concêntricos, né? São círculos, ok? Tudo isso eu passei para vocês nas aulas, né? Aqui tem a comparação da projeção de Mercator, não da UTM, tá bom? Mas assim a de Mercator e a de Lambert. Se vocês perceberem aqui, até inclusive a representação aqui da Groenlândia, aqui, a distorção ela acaba sendo um pouco menor aqui, tá? Tem essa característica, tá? Aqui a projeção de Mercator, onde eu tenho erros maiores nesse sentido, certo? Bem, e aqui a gente chegou na parte final que eu comparo as duas projeções que são adotadas no mapeamento sistemático do território brasileiro, que é a projeção UTM e a cônica conforme de Lambert. Acho que o principal aspecto é a questão de mapear grandes áreas no sentido norte-sul, que acaba sendo mais adequado à UTM, e aqui no sentido leste-oeste, que seria a projeção cônica de Lambert. Essa daqui é adotado no mapeamento, em geral, escala 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, que são escalas, se comparado à escala 1 para 1 milhão, são escalas maiores. Tá? Vocês vão ver na aula de escala hoje, uma projeção 1 para 1 milhão é uma escala menor do que uma escala 1 para 500 mil. Tá? Então, essas escalas maiores são adotadas adota-se a projeção UTM, a escala 1 para 1 milhão adota-se a projeção cônica conforme de Lambert. Tá? Aqui são vários exemplos de projeções, né, com as características e aplicações. Tá? Mas o que eu queria deixar bem claro é que no Brasil que a gente acaba adotando são essas duas projeções. Por isso que eu abordei na aula com vocês apenas essas duas projeções. Aqui um exemplo de outra projeção, que é a projeção de Peters, é uma projeção cilíndrica, assim como a projeção UTM, só que no caso ela não mantém a forma, é uma projeção equivalente. Acaba distorcendo um pouco a forma, mas dê uma olhada aqui na Groenlândia, por exemplo, ela acaba mantendo a área. Tá? Então essa é uma característica. Bem, pessoal, esse daqui é um resumão de todas as aulas que eu abordei. A primeira aula, a questão de superfície, referência de projeção, referência o elipsoide, projeção o cilindro, cone ou plano. Aqui são as classificações das projeções cartográficas, quanto à superfície de projeção, as propriedades, também é o tipo de contato, se é tangente ou secante. Por fim, a última aula eu abordei com você, a penúltima, né, a projeção UTM, por fim a projeção cônica conforme de Lambert, que são as duas projeções adotadas no mapeamento sistemático do território brasileiro. Tá? Eu acho que isso daqui dá uma ideia geral do que foi abordado ao longo dessas 4 aulas. Eu sigo à disposição para tirar dúvidas de vocês, gente. Prof, é só uma curiosidade. A cônica de Lambert, ela coincide com o eixo de rotação da Terra. Isso influencia em alguma coisa ou é só na questão do contato? Pois é, não vai influenciar. Essa é a característica dela, né? O eixo dela aqui coincide com o eixo de rotação da Terra. Por isso que é uma projeção cônica normal que a gente fala, né? Que coincide com o eixo de rotação da Terra. Mas esse cone também ele poderia ser deitado, entende? Se ele fosse deitado, ia fazer isso daqui, essa característica aqui, que também é possível. Tá? Essa é uma outra característica. Que o eixo coincidiria com o equador aqui. Tá? Mas, no caso, a cônica conforme de Lambert, que é adotado no mapeamento sistemático, ela tem essa característica. Aí o que acontece? Essas linhas elas vão ter contato já no sentido leste-oeste aqui, né? Se fosse o contrário, né? Vamos imaginar que se o cilindro ele fosse nesse sentido aqui,
Aí eu já teria contatos no sentido norte-sul. Ok? Ok, obrigada. Bem, pessoal, eu tô à disposição, inclusive, não só agora, depois se quiserem chamar no particular, mandar mensagem, eu tô à disposição.